Então, pessoal, agora nós iremos dar continuidade à segunda parte da aula de leishmaniose. Na primeira parte, nós falamos acerca de uma breve introdução, falamos acerca das leishmanias, ciclo biológico, assim como também algumas questões acerca do diagnóstico, do vetor e também sobre a leishmaniose tegumentar americana. Então, muitas informações que a gente aprendeu na aula passada, elas vão servir para essa aula aqui. Então, é importante que vocês assistam primeiramente, né, a aula passada, para que depois possam acompanhar essa por inteiro e assim consigam entender melhor o assunto. Então, a partir desse momento, a gente vai começar a falar da leishmaniose visceral. Então, a leishmaniose visceral, ela é conhecida popularmente como calazar, certo? Então, ela é uma doença que ela é importante para a saúde pública, né? Ela é uma doença que ela acomete também os seres humanos e pode ser fatal. E também ela é uma doença que acomete muito os animais. Então, ela vai ser importante tanto para a saúde pública, para a medicina voltada para o ser humano, né? Assim como também a medicina veterinária. E acredita-se que atualmente a leishmaniose visceral esteja distribuída por até 88 países. O indivíduo que desenvolve esse tipo de situação, ele vai ter uma situação infecciosa e sistêmica, que ela vai ser manifestada por febre, esplenomegalia e hepatomegalia. Então, o indivíduo ele vai ter o crescimento do baço, assim como também o crescimento do fígado, além de uma situação de anemia, trombocitopenia, hipergama-globulinemia, que vai ser justamente o aumento das concentrações de IgG, e hipoalbuminemia. E é importante destacar que, diferentemente da leishmaniose tegumentar americana, a leishmaniose visceral ela vai ter como principal causador o Lutzomia longipalpis. Então, a gente viu que na tegumentar americana haviam vários tipos de flebotomínios que eram causadores. Já nesse caso aqui, o Lutzomia longipalpis ele vai ser o principal vetor associado. Em relação às espécies, nós temos dois tipos. Nós temos Leishmania donovani e Leishmania infanto, em que, no caso, a Leishmania donovani ela vai estar presente principalmente em locais como relacionados à Ásia, né? Então Índia, Bangladesh, Nepal e leste da África. E ela vai ser uma antroponose em que, no caso, esse parasita ele vai ser restrito aos seres humanos, ele vai passar de um ser humano para o outro, enquanto que Leishmania infanto ela já vai ser uma zoonose. Então, geralmente, ela vai ter os canídeos como reservatório e ela vai infectar os seres humanos. Inclusive, esse tipo de leishmania, causador da leishmaniose visceral, que é Leishmania infanto, ela está presente nas Américas, né? Então inclui o Brasil. Então, como é que acontece o processo de transmissão no caso da leishmaniose visceral? Então, nós temos primeiramente a picada da fêmea de Lutzomia longipalpis, certo? Em que essa vai ser a principal forma de transmissão. Entretanto, outros mecanismos também têm sido observados, como, por exemplo, o uso de drogas injetáveis, quando os indivíduos eles fazem um compartilhamento das seringas, que estejam contaminadas. Temos também ainda transfusão sanguínea e transmissões congênitas e sexuais, sendo esta última, né, tanto a congênita como a sexual, muito rara de acontecer. E ainda temos a autoinoculação acidental, que ela vai acontecer quando o indivíduo ele está no ambiente laboratorial e ele acaba se infectando sem querer. Em relação à patogenia, ela vai ocorrer da seguinte forma. Então, inicialmente, nós vamos ter a inoculação, né, das formas infectantes. A gente já viu, né, que as formas infectantes são as promastigotas, tá? Então, essas formas infectantes, elas vão entrar em contato com os monócitos, né, e macrófagos que estão na região em que ocorreu a picada,
o que vai ser muito importante para o processo de multiplicação dessas células. E no fim das contas, pode acontecer duas situações. O indivíduo que foi exposto à leishmania pode chegar a ficar curado, ou pode haver uma migração do parasita para os linfonodos e vísceras. Então, quando ocorre esse processo de migração, nós vamos ter o início de doença propriamente dita. E que dentre as complicações nós vamos ter alterações esplênicas, né? Então alterações do baço. O baço ele vai aumentar bastante de tamanho. Nós vamos ter alterações hepáticas, né? Hepatomegalia, em que temos o aumento do fígado. Temos ainda alterações hemocitopoéticas, como a questão da aplasia medular, que essa aplasia medular, consequentemente, ela vai contribuir aí para uma diminuição da produção dos glóbulos vermelhos. Então, a gente vai ter uma diminuição da produção de hemácias. Entretanto, as hemácias, elas vão ser normocíticas e normocrômicas. Além disso, temos eritrofagocitose esplênica e eritrólise, em que, no caso, vai haver o aumento da destruição de hemácias por parte do baço, certo? E ruptura também de hemácias. Além disso, ainda há todo um processo de leucopenia. Então, vamos ter a diminuição dos leucócitos, vamos ter plaquetopenia, diminuição das plaquetas. Então, vai ser um indivíduo que além de ter uma queda da imunidade, da quantidade, né, de oxigênio transportado pelos tecidos, já que ele vai diminuir a hemácia, ele também pode ter uma condição de problemas de problemas hemorrágicos, problemas de controle mesmo de sangramento, já que ele vai ter uma plaquetopenia e vai ter aí uma plasmocitose, um aumento dos linfócitos B, que por sua vez, né, o aumento desses plasmócitos, que são os linfócitos B ativados, eles podem ocasionar no aumento da secreção de imunoglobulinas, como por exemplo a IgG, certo? O que justifica, né, o que nós falamos lá no slide anterior, que o indivíduo ele vai ter um aumento da secreção dessas IgGs. Além disso, podemos ainda ter a questão de alterações renais, em que observa-se a formação de imunocomplexos, em que esse imunocomplexo ele vai causar glomerulonefrite e nefrite. Então, nós vamos ter aí acometimento do néfron, assim como também vamos ter o acometimento da cápsula de Bowman, que está presente lá nos rins também. A creatinina, a ureia, elas são aumentadas, o que indica, portanto, né, uma alteração aí da função renal, e também teremos hematúria na presença de sangue na urina, em caso de indivíduos que estejam terminais. Além disso, temos temos alterações do linfonodo. Geralmente eles vão aumentar de tamanho devido justamente ao aumento da celularidade, né? Aumento de células que teremos nesse local aí. Além disso, temos uma questão ainda de pneumonite, né? Então a gente vai ter inflamação do pulmão. E como é que essa inflamação pulmonar ela vai acontecer? Os septos que estão presentes no alvéolo, por exemplo, eles vão aumentar, né, de tamanho, vão ficar mais espessos. Vai ter uma questão de proliferação celular. Tudo isso ocorre ocasiona em colapso alveolar. Então, se o meu alvéolo está colapsado, se ele não está funcionando mais, isso vai diminuir a capacidade de troca gasosa. E essa diminuição de troca gasosa ela faz com que ocorra o quê? Com que ocorra a morte do tecido e possível desenvolvimento também de fibrose devido às alterações da inflamação. Além disso, ainda pode haver toda uma questão cutânea, em que observa-se descamação e queda de cabelo nos afetados. Aqui nós temos um quadro, que esse quadro ele vai trazer para a gente, né, o percentual aqui de sinais clínicos e sintomas em pacientes infantis, né, crianças, que foram acometidos por leishmaniose visceral crônica. Então é interessante ressaltar, né, que realmente as crianças muitas vezes são bem mais susceptíveis do que os adultos. Então, quais são os sintomas que a gente mais observa em criança? Então, a gente observa aqui, no caso do crônico, né? Então, a gente observa aqui esplenomegalia, né, em 99% dos casos, em que vai ser justamente esse aumento do baço, uma situação de febre, hepatomegalia, né, aumento do fígado,
Um outro sintoma que se destaca ainda é a anemia. Além da anemia, temos a palidez, a perda de peso, e os outros sintomas, eles são menos comuns e também mais inespecíficos, como, por exemplo, dor abdominal, edema, anorexia, epistase e diarreia. Em relação às formas da doença, ela pode se iniciar assintomática, em que no caso ela pode tornar-se uma cura, ou então ela pode ficar assintomática pelo resto da vida do paciente. Isso pode estar associado a questões do equilíbrio do hospedeiro e parasita. Só que algumas situações, elas ocasionam a quebra desse equilíbrio. E quando nós temos a quebra desse equilíbrio, o que acontece? Temos o desenvolvimento da doença. Então, a quebra desse equilíbrio ela pode acontecer pela questão da infecção de HIV, né, ou ainda uma situação de AIDS, em que o indivíduo ele vai estar com a imunidade muito comprometida, contribuindo, portanto, aí com que a doença ela tome maiores proporções. Outras doenças, como diabetes também, que causa todo um processo de imunodepressão. Temos ainda a tuberculose e o uso de fármacos imunossupressores, que podem ser usados para, principalmente, né, a questão pós-transplante, assim como também os fármacos que são utilizados aí para terapia anticâncer, os antineoplásicos. Então, na forma aguda da doença, é comum que se observe a febre alta, que ela vai ser bem inespecífica, né, mas que é característica de infecção, sobretudo sistêmica. Temos ainda a palidez das mucosas, que é justamente, pessoal, devido àquela questão da aplasia medular, a diminuição de quem? A diminuição da produção dos glóbulos vermelhos, assim como também a diminuição, assim como também o aumento da degradação desses eritrócitos, né, dessas células vermelhas, pelo baço. Então, tudo isso ocasiona a empalidez dessas mucosas. Além de que ainda há toda uma questão de hepatoesplenomegalia discreta, né? Então, a gente vai ter um crescimento tanto discreto do fígado e do baço. E essa situação ela vai durar cerca aí de até 2 meses, após, né, com o contato. Nós temos ainda a forma crônica da doença, em que o indivíduo ele vai ter uma tríade aí bem interessante, que é a febre irregular, emagrecimento e hepatoesplenomegalia. Então, aqui, por exemplo, nessa foto, em ambas as fotos, na verdade, né, nós podemos observar aqui que essa criança, por exemplo, ela está com aumento bem acentuado do fígado e também aqui nós podemos observar aumento, né? A gente pode estar observando aumento do baço. Então, vai ser a questão da hepatoesplenomegalia. Assim como também ela já apresenta sinais de emagrecimento. Esse emagrecimento ele é mais bem observado nesse outro indivíduo aqui, em que ele também tem uma situação de hepatoesplenomegalia e uma perca de peso severa. Além disso, outras situações mais, talvez menos características também podem ser observadas, como, por exemplo, edema generalizado, a dispneia, né? Esse paciente ele vai ter uma falta de ar, ele vai ter cefaleia, vai ter dor muscular, perturbações digestivas, vai ter o sangramento nasal, né, que é a epistase, e também retardo na puberdade. Com profilaxia, tanto para a leishmaniose visceral, como para a leishmaniose tegumentar, nós temos profilaxias e controles bem parecidos, já que nós vamos ter como vetores os flebotomínios aí, né, do gênero Ludzomia, certo, pessoal? Então, a primeira coisa de tudo é diagnosticar e tratar os doentes, certo? Então, é importante que seja feito justamente para tentar quebrar a cadeia de transmissão. Também interessante é a eliminação de cães de sorologia positiva, lembrando que somente sacrificar os cães não funciona, né? A gente sabe que muitos donos acabam sacrificando os cães, mas não adianta sacrificar o cachorro se você ainda vai ter flebotomínios contaminados por aí. Então, basicamente é só a resolução de partes do problema, mas o sacrifício desses cães é considerado uma profilaxia também importante.
Temos ainda o combate às formas adultas do inseto vetor. Além de que é importante evitar o acúmulo de lixo, fazer o uso de repelentes para justamente impedir com que os insetos eles cheguem perto o suficiente, fazer a utilização de mosquiteiros de malha fina, assim como também a construção de casas que sejam distantes da floresta. Então, mesmo os flebotomíneos, eles já estando bem cosmopolitas, também temos uma situação de que é mais comum você adquirir em zonas que tenham florestas, né? Justamente por ser o habitat natural desse tipo de inseto. Temos ainda o controle da população canina errante, né? Então, esses cães que ficam soltos na rua, eles devem ser controlados, né? O interessante é que tem um centro de zoonose na cidade, que tem um canil, né, que se responsabilize por esses animais que estão soltos na rua. Assim como também é importante usar telas individuais ou coletivas nesses canis, ou ainda nas casas, né, onde tiver a presença de cachorro, justamente para tentar evitar com que eles possam estar adquirindo a doença. Além disso, uma coisa bem legal são as coleiras impregnadas com deltametrina 4%. Então, essa deltametrina é um tipo de piretróide, tá certo? Isso aí é um assunto já para inseticidas e toxicologia, mas basicamente esse piretróide ele vai permitir o bloqueio, né, dos canais de sódio, e sem esses bloqueios com o bloqueio dos canais de sódio, isso impossibilita o desenvolvimento de potenciais de ação com consequente paralisia, né, do flebotomínio. Isso faz com que esse flebotomínio ele acabe não conseguindo atingir o animal. O tratamento ele pode ser feito principalmente com antimoniais. Então, esses antimoniais eles vão ter a capacidade de inibir a glicólise e a oxidação de ácidos graxos nos protozoários. Consequentemente, isso impede com que haja a produção de energia por meio de GTP ou GTP, desculpem, ATP ou GTP. E se eles não têm energia, eles não conseguem fazer nenhum tipo de atividade, como, por exemplo, não conseguem se alimentar e muito menos conseguem se reproduzir ou se locomover. Então, isso causa justamente a morte desse tipo de micro-organismo. Então, os antimoniais, eles são considerados leishmanicidas, ou seja, eles têm a capacidade de matar esses micro-organismos. Além disso, nós temos a anfotericina B, que a anfotericina B ela pode ser utilizada principalmente em caso de resistência ou em caso de infecção com HIV. Então, o que acontece? A gente vai ter aqui a célula, né, do protozoário, tá bem bonitinha, e aqui a gente vai ter a membrana desse protozoário. O que é que a anfotericina B faz? Ela vem aqui, pessoal, na membrana plasmática, interage com esteróis de membrana, e ao interagir com esses esteróis, ela vai formar um poro nessa membrana. E o que é que esse poro faz? Ele faz com que o conteúdo intracelular ele vaze, ele saia, né? Ele vai para o meio extracelular. Isso, consequentemente, ocasionando a morte do micro-organismo. Lembrando que a anfotericina B, além de ser utilizada para protozoários, ela também é amplamente utilizada para o tratamento antifúngico. Do ponto de vista epidemiológico, né, nós temos incidência aí da leishmaniose visceral de até 400 mil casos, com até 40 mil mortes anualmente. Ela afeta 88 países em 4 continentes, com a 1,5 milhões de casos no mundo. E no Brasil ela tem sido disseminada muito nas últimas décadas, em que há uma dificuldade do controle, né, pela questão da falta de saneamento básico mesmo, pela questão da falta de controle com os animais e da própria apropriação do homem para com as florestas, além de que ainda temos a questão do alto custo do controle, em que nós temos aí uma situação em que temos cerca de 350 milhões de pessoas que correm risco de contrair a leishmaniose. Inclusive, né, nós temos várias populações no Brasil que também que estão aí dentro desse montante. Então, estima-se que 12 milhões de homens eles estejam doentes atualmente e que tenhamos até cerca de 2 milhões de casos novos anualmente. A leishmaniose visceral, propriamente dita, ela vai
acometer, ela vai ter 90% dos seus casos novos surgindo em países como Índia e Brasil, certo? E enquanto que a leishmaniose tegumentar americana, né, que nós tínhamos aí a leishmaniose cutânea, cerca de 90% dos casos dela estão associados a países como Afeganistão, Paquistão, Sudão, Síria, Arábia Saudita, e outros países, incluindo também o Brasil. Então, é uma doença que é muito corriqueira e comum no Brasil, certo, pessoal? Então, gente, é basicamente isso, né? Espero que vocês tenham gostado das 2 aulas sobre leishmaniose, e qualquer dúvida, basta entrar em contato, que estou em total disposição. Muito obrigado.